Olá, bem-vindos ao quadro. O primeiro bioma que nós vamos estudar é a tundra. A tundra é encontrada em regiões de altas latitudes, que são as regiões polares. Especificamente, a tundra está localizada próxima ao Polo Norte, principalmente no norte do Canadá, da Europa e da Ásia. Toda essa região está associada a baixíssimas temperaturas e também a um baixo índice de precipitação. E é justamente as baixas temperaturas e o baixo índice de precipitação que vão determinar as características da tundra, relacionadas tanto ao tipo de vegetação quanto ao tipo de fauna que irá se desenvolver neste ambiente. O interessante é que na região de tundra, a maior parte do ano o solo está coberto de neve. 9 meses do ano o solo fica coberto pela neve. E nos 3 meses de verão, a temperatura máxima não ultrapassa os 10 graus. Então, vocês podem imaginar que na tundra as condições de sobrevivência são bem severas. Bom, durante o período de verão, a neve que está ali no solo se derrete e, derretendo essa camada, serão formadas várias regiões alagadas. E olha que interessante, logo abaixo do solo, mesmo sendo um período de verão, a água se encontra congelada e eu vou representar essa água congelada com a cor branca. Mas, mesmo tendo essa água congelada, em regiões que não são pantanosas, se desenvolve uma vegetação que é muito característica da tundra. Nessa vegetação, nós temos alguns tipos de capins, também muitos líquens e musgos e ainda algumas gramíneas, que são angiospermas do tipo monocotiledôneas, e também alguns pequenos arbustos, nada muito alto, que também são angiospermas, os arbustos do tipo de cotiledônea. A vegetação característica da tundra é, portanto, uma vegetação bem baixinha, e é interessante que essas plantinhas elas crescem juntas justamente para combater o frio. Uma característica também importante dessas plantas é que elas têm um ciclo de vida bem curto, já que somente no verão elas têm a oportunidade de germinar, ou seja, sementes germinam, a planta cresce, se reproduz e logo morre. Todo esse ciclo de vida acontece somente nos 3 meses de verão. E devido a essa morte maciça de plantas, a quantidade de biomassa que é depositada nesse ambiente é muito grande. Agora, vocês me perguntam, professora, as plantas absorvem a água do solo, mas se a água está congelada, como essas plantas podem sobreviver? Bom, essas plantas estão extremamente adaptadas a esse ambiente e sobrevivem com a pouca água líquida que está disponível aqui no solo. A vegetação da tundra enfrenta um tipo de seca que é conhecida como seca fisiológica. Esta seca não está associada à disponibilidade de água no ambiente, mas à incapacidade da vegetação de absorver essa água, e ela não consegue absorver porque a água está congelada. Uma das adaptações dessas plantas é que suas folhas são bem pequenininhas e essas folhas pequenininhas conseguem reter a água mais próxima aqui do corpo da planta. Um fator de risco que está associado à tundra é o aquecimento global.
por causa do aquecimento global, as temperaturas se elevam bastante, provocando, além de um excessivo derretimento das geleiras, um aumento de temperatura que não é suportado por essa vegetação. Então, a vegetação da tundra pode ser extinta por causa do aquecimento global. Agora, que tipo de animal está associado a essa vegetação? Bom, nós temos alguns animais que sobrevivem nessas condições de baixas temperaturas e pouca disponibilidade de água. São as renas, o caribu, que também é um tipo de rena, é um mamífero que também possui aqueles chifres gigantescos. Há também o boi almiscarado, que é um boi que se alimenta principalmente de líquens, e outros tipos de mamíferos, como por exemplo, raposas e lebres. Esses animais possuem uma pelagem bem densa que os protege do frio. No verão, inclusive, algumas dessas espécies costumam trocar essa pelagem por uma pelagem nova. Algumas aves também estão presentes nesse ambiente, são em maioria aves aquáticas e migratórias, ou seja, nos períodos mais frios do ano, essas aves migram para regiões mais quentes, e também alguns insetos que hibernam, ou seja, eles ficam ali como se estivessem congelados, e no verão eles se ativam e desempenham aí todas as suas funções neste ambiente. Bom, pessoal, vocês viram que a tundra não é um ambiente muito diversificado, e isso é justificado pelo clima da região, que apresenta baixas temperaturas e baixo índice de precipitação.